hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto, arritmia. Muitas são as doenças que podem atingir um dos principais órgãos do nosso corpo. Nessa pandemia, o número de pacientes que chegam ao hospital com complicações devido à demora na procura pelo atendimento aumentou. Nesse episódio, vamos chamar a atenção sobre a melhor forma de prevenção e a importância de estar atento aos primeiros sinais das doenças cardíacas. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos! Eu sou Silvana Schmidt, da Comunicação Corporativa da AESC, a mantenedora do Hospital Mãe de Deus, e esse é o podcast Hora da Consulta, um programa criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Segundo uma reportagem publicada pela revista Veja Saúde, em final de junho de 2020, cartórios do país apontam um aumento de 31% nas mortes causadas por doenças cardiovasculares. O medo da pandemia fez a procura por atendimento médico diminuir, inclusive diante de sintomas de infarto. Para falarmos mais sobre o assunto, convidamos o coordenador da cardiologia do Hospital Mãe de Deus, Dr. Daniel Silveira, e o líder da internação cardiológica, Dr. Euler Manente. Muito obrigada pela presença de vocês. Para começarmos, Dr. Euler, você poderia explicar para quem está nos ouvindo o que é a doença cardíaca? Bom, em primeiro lugar, é muito bom estar aqui para conversar com vocês. A doença cardiovascular, onde a gente fala assim num senso maior de doença cardíaca, é a primeira coisa que nós temos que entender, que as doenças cardíacas, as doenças cardiovasculares, são a principal causa de morte no mundo contemporâneo. De cada 3 homens, um vai morrer de doença cardiovascular. E a coisa que muita gente acha que doença cardiovascular, como infarto, derrame, é doença de homem, não é doença de homem. Nós temos bastante experiência na área, sabemos que de cada 3 mulheres que vão no nosso consultório, ou que estão na comunidade, uma também vai morrer de doença cardiovascular. A questão toda, existe diferença entre o sexo do ponto de vista da principal manifestação, uma das principais e mais conhecidas manifestações de doenças cardiovasculares, que é o ataque cardíaco, que nós chamamos tecnicamente de infarto do miocárdio. Existe diferença entre o homem e a mulher? Existe. Existem algumas diferenças bem marcadas, tá? Mas a mulher, depois que ela perde a proteção hormonal, ela tem a mesma chance de morrer de ataque cardíaco que o homem. O que são as doenças cardiovasculares? São as doenças que acometem um músculo cardíaco, que é uma bomba mecânica que ejeta sangue, tem essa função, é um músculo conectado a artérias e veias. Nós temos todo esse território dentro das doenças cardiovasculares. Nós temos que lembrar que o derrame, que nós chamamos de acidente vascular cerebral, tanto o hemorrágico, aquele que sangra dentro da cabeça, ou aquele que tem uma oclusão numa artéria que dá uma isquemia no cérebro, que são os 2 tipos de derrame, o derrame isquêmico e o derrame hemorrágico, também fazem parte. As doenças dos grandes vasos, das artérias carótidas que obstruem, as doenças da aorta e dos vasos periféricos, e também até a doença renal, ela faz parte da doença cardiovascular. Então, esse é um dado extremamente importante. Só para complementar, eu acho uma questão bastante importante. Quando nós falamos nessa diferença entre gêneros, homem e mulher, se nós fizermos uma pergunta muito simples para os nossos pacientes, o que mais mata as mulheres hoje em dia? Todas vão responder câncer de mama. Tá? Não que não seja uma doença importante, é uma doença super importante, tem que ser prevenida, tem que ser combatida, tem que ser investigada e tem que ser tratada. Mas, na verdade, o que mais mata mulheres são as doenças do coração. Então, muitas vezes existe um delay, um atraso na investigação cardiológica, mas eu não conheço uma mulher que não faça sua mamografia anual. Enquanto que as visitas ao cardiologista muitas vezes são a cada 2 anos, começam a procurar quando apresentam algum tipo de doença, mas prevenção se faz menos. Então, eu acho bem importante esse aspecto que o Dr. Euler falou, que são as doenças que mais matam no mundo, tanto homens quanto mulheres. Então, a gente tem que ficar bem mais atento sobre isso. Isso, exato. Aqui o Dr. Daniel,
O Dr. Arnaldo tocou num dado muito importante, né? Outro dado importante que eu gostaria de trazer mais, uma conversa mais ampla, que nos últimos anos, tudo que a gente vem fazendo da cardiologia moderna, a gente vinha diminuindo a taxa de doenças cardiovasculares no mundo em torno de 50%. Houve um grande avanço com o tratamento da pressão arterial, é muito importante, eu vou dizer os principais fatores de risco, então já vou emendar nesse tema, vamos dizer assim, o ataque cardíaco, o que mais contribui para o ataque cardíaco? Os níveis de colesterol. Então, o principal determinante de ataque cardíaco o principal ainda é o colesterol. Taxas altas de colesterol. Se eu perguntar para o Dr. Daniel qual é o número da carteira de identidade dele, ele vai dizer agora. É tal. E eu digo, às vezes tu pergunta um número, eu faço isso para os pacientes no consultório, Daniel. Qual é o número da sua carteira de identidade? Ele me diz, e qual é o número do seu colesterol total? Perfeito. Ele não sabe me dizer. Perfeito. Então aí tem um grande fator. E existe hoje medicações seguras que nós reduzimos o colesterol. Depois do colesterol, do ponto de vista hierárquico, o que vem depois? A pressão arterial. Sabe quantas pessoas são hipertensos hoje? O doutor Daniel vai confirmar isso para mim. 1,5 bilhão são hipertensos. Quando uma paciente chega no meu consultório, entra no meu consultório, eu sei que ele tem mais do que 50 anos, se eu atirar uma moeda para cima e cair entre cara e coroa, é a mesma chance de ele ser hipertenso. Então a hipertensão tem uma prevalência na nossa sociedade, e no Rio Grande do Sul é campeão de hipertensão no Brasil. E aqui tem bons estudos de hipertensão do ponto de vista epidemiológico, são aqueles estudos que captam a nossa, vamos dizer, quantos hipertensos nós temos na sociedade. Se pegar todas as idades, do nascimento até a morte, todas as idades, temos quase 13% de hipertensos. Né? E agora, se a gente pega, né, as pessoas acima de 50 anos, 50%. Então, falei para vocês do colesterol, falei para vocês sobre a pressão alta, e o terceiro fator, o fumo. Isso é um grande orgulho do Brasil, né, porque nós reduzimos pelas campanhas de redução e da inibição do cigarro. A gente não proibiu o cigarro. Né? Tem gente que pensa que essa é a melhor maneira de combater vícios. Né? Às vezes não é proibir, talvez às vezes tu proíbe e não consegue. Mas o que aconteceu hoje em dia é totalmente brega fumar. Bom, quando eu era garoto da idade do Dr. Daniel, estou brincando, já está curtido, né? Era charmoso fumar. Mas olha, tu vai te lembrar de uma coisa, nós estávamos juntos. No Congresso Europeu de Cardiologia, que aconteceu em Paris, foi em 2009, se eu não me engano, ou 2010, aqui já existia uma lei antifumo muito importante. Não podia fumar em restaurante, tu não podia fumar em lugar fechado. E eu, né, como tu diz, jovem, cheguei a Paris e fui no restaurante e as pessoas fumando como se fosse uma coisa normal. E nós comentamos naquele momento, lembra? Tava eu, tu, o doutor Cristiano, estávamos os três lá comentando assim, pô, mas os caras ainda fumam dentro do restaurante. Né? Francês, argentino e chinês não tem jeito de parar de fumar. É verdade. Então, eu estava falando, a terceira é o fumo. E agora a coisa que eu acho mais importante quando a gente pensa em prevenção se uma pessoa controla o seu colesterol, não fuma, e controla a sua pressão arterial, ele reduz a chance, o risco de ter um infarto em 80%. E aí a gente já está entrando nas principais formas de prevenção. Exatamente. Vamos deixar livre essa pauta aqui. Olha, isso é muito importante. Controlar o colesterol, manter a pressão controlada e não fumar, reduz em 80%. Né? Depois, o que veio? A pandemia do século XXI, né? Que não é só o Covid. Que é a obesidade. Que é a obesidade e o diabetes tipo 2. E outro fator muito importante é o sedentarismo, que nós estamos hoje, né, Daniel, combatendo muito o sedentarismo na nossa sociedade. E o outro é comer frutas e verduras. Mas eu vou adiantar só uma coisinha, Daniel. Como um fator de prevenção. Né? De prevenção, comer frutas e verduras. Isso aqui, se nós fizermos isso, nós reduzimos, de cada 10 infartos, nós reduzimos 9. E a coisa mais legal, eu acho fantástico, né, que esses fatores, os fatores para o derrame, talvez não nessa ordem, são os mesmos. No derrame a pressão alta é mais importante, e também para o câncer. Né? Para o câncer também, eles compartilham muito desses mesmos fatores de risco. Perfeito. E eu acho que uma coisa importante também a gente discutir
é que hoje em dia, dentro do nosso consultório, a gente consegue avaliar o risco desses pacientes de ter um problema cardiovascular. Algum tempo atrás existia um modelo onde tu coletava um exame de sangue, mandava o paciente fazer um eletrocardiograma e era isso. E aí tu dava uma ideia, olha, tá tudo bem. Hoje em dia existem ferramentas muito valiosas, como por exemplo o score de cálcio coronariano, né? A própria ecografia de carótida, essas dosagens que o Dr. Oliver falou, que eu consigo te dizer assim, olha, a tua chance de ter um evento cardiovascular em 10 anos é tanto por cento. Se eu mudar este fator de risco, eu consigo diminuir a chance para tanto por cento. E aí a gente consegue decidir junto com o paciente sobre o que ele vai fazer. Olha, nós vamos fazer só dieta, atividade física, vai reduzir peso. Essa é a resposta. Nós precisamos entrar com medicação, não precisamos entrar. Um atendimento bem personalizado, né? Perfeito. Mas a gente fala, né? Falei aqui na abertura do podcast que com a pandemia, muita gente deixou de procurar o hospital, né? Quando tinha algum sintoma que, enfim, não sabia que poderia ser um sintoma de alguma doença cardiovascular, né? Então, falando nisso, assim, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam ficar bem atentas, né? Quais são os primeiros sinais que, assim que sentir, deve se procurar a emergência? Até para ilustrar uma situação trágica, né? A gente teve há pouco tempo uma paciente com sintomas típicos de infarto desde do meio da semana, quarta-feira, e ela chegou domingo, já chegou em parada cardiorrespiratória e acabou indo a óbito. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nos sinais que a gente chama de sinais de alerta. Então, qualquer pessoa que tenha dor no peito, dor no meio do peito, normalmente uma dor em pressão opressiva, que irradia para a mandíbula e irradia para o braço esquerdo, isso é alerta vermelho. Isso não tem que pensar, esse paciente tem que estar dentro de uma emergência para ser atendido da forma mais rápida possível. Um outro sintoma de alerta que nós instituímos aqui no nosso hospital, na nossa triagem cardiovascular avançada, é a falta de ar. A gente fala muito em falta de ar como sintoma hoje, né, de Covid, né? Mas a doença mais prevalente, né, que causa mais internações no mundo, chama-se insuficiência cardíaca, onde o coração, como uma bomba, ele começa a fraquejar, perder um pouquinho da sua potência e o paciente começa a ter falta de ar. Então, esse é um sinal bastante importante. Eu chamaria bem atenção para esses dois sintomas que normalmente são sintomas de gravidade, né? Dor no peito e falta de ar. Um outro sintoma que a gente também trabalha na nossa triagem cardiovascular é o desmaio, a perda de consciência. A gente às vezes menospreza esse sintoma pensando que é uma coisa, né, como acontece lá no Palácio da Rainha na Inglaterra, que o guardinha está em pé e cai, que é um tipo de desmaio. Mas desmaio em pessoas de mais idade normalmente denota algum tipo de doença. Então a gente tem que estar atento sobre isso. Bom, o Dr. Daniel falou bem claramente dos sinais de ataque cardíaco, né? Uma dor opressiva no meio do peito, e também está se referindo a um sintoma chamado de angina, a angina de peito, que é a dor no peito, que é o sintoma cardinal, né, do ataque cardíaco. Mas às vezes ele nunca vem assim, pode ser que ele venha diferente. E nós estamos aqui no hospital com uma equipe 24 horas com especialistas prontos para reconhecer os sintomas e rapidamente atender. Isso é muito importante porque nós temos gente treinada na porta de emergência 24/7 aqui no Hospital Mãe de Deus. Isso aí é um dado importante. Agora existe outro campo que nós falamos dentro das doenças cardiovasculares, que é o derrame, né? Que também nós temos um grupo muito forte aqui junto com a cardiologia, que é a neurologia vascular, que também pode, de uma maneira decisiva, abrir uma artéria de um paciente que está tendo um ataque isquêmico cerebral, uma isquemia no cérebro, ou um AVC, um acidente vascular cerebral, e poder salvar o cérebro. Porque a coisa mais importante de chegar cedo no ataque cardíaco é que existe o que nós chamamos de a hora de ouro, the golden hour, a hora maravilhosa, onde a artéria do coração está fechada, o coração não está recebendo mais sangue e o coração está morrendo aos pedaços, e aí a gente vai lá e abre uma artéria com cateterismo e salva músculo. Então tem uma grande maneira de comunicar as pessoas e até os médicos. Tempo é músculo. E se o paciente vem na primeira hora do início dos sintomas, a mortalidade é menor do que 1%. Se ele chega depois da sexta hora, a mortalidade é 15%. Isso, eu já ia entrar nessa pergunta, né? O que a demora no atendimento pode ocasionar?
E vou complementar essa tua pergunta, que é assim, o que um atendimento feito sem protocolo pode ocasionar? Eu acho que nós vivemos lá um período, lá no início, lá quando eu estava me formando, onde a gente atendia o paciente e uma dor no peito, tu fazia um eletrocardiograma e liberava o paciente se o eletrocardiograma estivesse normal. Hoje em dia isso é inadmissível como conduta médica. Né? Então, nós na nossa emergência, nós estamos atribuindo, instituindo já há mais de 3 anos um protocolo semelhante ao da Sociedade Europeia de Cardiologia, que a gente consegue descartar o infarto em 1 hora. Então, o paciente consegue fazer um eletrocardiograma, uma dosagem de exame de sangue, que nós chamamos de enzima, que para todos entenderem é quando o meu coração está sofrendo, ele libera uma substância que chama enzima cardíaca. Especificamente chama-se troponina. Se essa troponina der elevada, isso é um sinal de que ele está tendo um infarto. E encerrou a questão, e ele vai ser atendido da melhor forma possível. Então por um simples exame de sangue. Exatamente. O exame de sangue, uma avaliação clínica e o eletrocardiograma, olha, a gente consegue fazer o diagnóstico muito tranquilamente. Né? E aí tomar a melhor conduta, que algumas vezes é o cateterismo ultra rápido. Aqui no hospital nós estamos capacitados a atender 24 horas, 7 dias por semana, a hora que chegar. Né? O que eu digo para os pacientes, se tu tiver esse sintoma de infarto, chegar às 3 da manhã, vai ser feito cateterismo às 3 da manhã. Né? Porque isso é uma emergência, esse paciente tem que ser atendido o mais rápido possível. Quanto mais tempo, é pior para o paciente. Né? Então isso a gente podendo consegue... até levar a óbito, né? Com certeza. A gente sabe que 30% dos infartos morrem sem chegar no hospital. Isso é importante. Então isso é muito importante. Comecei a sentir dor em casa. Né? Sim. A Sociedade Europeia, a gente gosta muito do que é escrito. Assim, a Sociedade Americana é ótima também, mas a Sociedade Europeia ela sempre instituiu no seu algoritmo de tratamento do infarto o tempo de reconhecimento dos sintomas. Então, eu tenho um caso, só para ilustrar, e o objetivo é ser bem descontraído, um paciente meu, que talvez ouça esse podcast, tabagista. Esse paciente mora muito próximo aqui do shopping e ele teve dor típica de infarto. 1 da manhã, acordou com dor, suando. Acordou a mulher dele e disse assim, eu estou infartando. Por quê? Porque o doutor Daniel me disse que isso é sintoma de infarto. Me leva para a Mãe de Deus. E aí, muito interessante, porque ele vende carros, ele tem uma loja de carros, e ele cada dia andava com um carro, e ele tinha ido com um carro automático, e a esposa não sabia dirigir o carro automático. Mas não sabe, não, deixa que eu dirijo. Que não é o mais correto é ele chamar para o atendimento. Mas como era perto, ele chegou aqui na rampa, né? No que ele chegou, botaram ele, monitoraram, ele fez arritmia e fez morte súbita. O médico estava atendendo, desfibrilou ele, deu um choque, pum, na hora, era infarto. O cara foi para a angioplastia. Aí, há 12 anos que é meu paciente. Ele ia morrer em casa. Esse ia morrer em casa. Se ele esperasse mais 5 minutos, ele estava morto. Nossa. Então, daí a importância do tempo, né? Então, assim, sobre o derrame, né, que é outra coisa importante, que são os sinais de alerta que nós não tratamos. Então, tem os sinais de alerta que as pessoas têm que ficar com atenção. Fraqueza, formigamento na face, às vezes nunca vem sozinho, né? Às vezes só na face não vai passar. Mas aí já pega o braço, a perna, né? Especialmente num lado do corpo. Sempre que a gente tem sintoma que pega, vai pegando, primeiro na face, depois no braço, depois na perna, a gente tem que saber que alguma coisa está acontecendo no cérebro. Confusão, atenção, uma alteração na fala. O paciente começa a enrolar a língua, as pessoas não começam a entender que o paciente está falando, que a pessoa está falando, ou um problema na compreensão do que se está falando. Isso pode ser um sinal de acidente vascular cerebral. Alteração na visão em ambos os olhos, isso pode acontecer. E porque no cérebro nós temos uma circulação anterior e uma circulação posterior. Os problemas de obstrução na circulação posterior do cérebro, elas nos confundem mais os médicos. São alterações do equilíbrio. O paciente começa a cair para um lado, começa a cair para outro, começa a perder o equilíbrio na marcha, isso aí é muito importante, né? Tontura e alteração no andar, isso aí pode ser um sintoma de obstrução da circulação posterior. Isso é muito difícil para o médico, porque muitas coisas que dão tonturas não tem nada a ver com um acidente vascular cerebral. Muitas vezes são até problemas ligados ao sistema vestibular que nós temos dentro do ouvido médio. Né? Isso aí são coisas tranquilas. Dor de cabeça que eu nunca tive. É uma dor de cabeça que começa súbito e fica muito forte subitamente. Né? Isso é muito importante. Intensa, né? E sem causa aparente. Então, uma pessoa que tem enxaqueca, que está acostumada com essa dor de cabeça, não é. Mas, às vezes, isso aí pode ser um sangramento dentro do cérebro.
Então, nós também nós estamos preparados para imediatamente fazer os exames de imagem e, nos casos adequados, proceder com a abertura das artérias e fazer isso também o que nós fizemos no coração, fazer no cérebro, que isso também faz parte isso é tão importante que há 20 anos isso não existia como uma prática de rotina. A conduta do paciente que estava tendo um AVC, uma isquemia, um derrame, esse paciente nós não tínhamos muito a oferecer. Esse paciente ficava deitado numa cama esperando definir a sequela, se ia ser grande ou se ia ser pequena. Hoje em dia a gente sabe que a gente consegue, ou com medicação ou através de catéter, a gente consegue deixar grande parte dos pacientes sem sequelas, né? E os que ficam com sequelas, muitos sem limitação, que é uma coisa super importante. Existe uma máxima que a gente ouve todos os dias no hospital, no consultório, que assim, doutor, morreu, não me importa. Meu problema é ficar com alguma sequela e não conseguir me mexer. Isso é o medo que todas as pessoas têm. Então, a gente tem que dizer para as pessoas que assim, começou esses sintomas que o Dr. Euler falou, procure um local capacitado para atender AVC. Isso é bem importante. Quanto mais rápido, melhor também. Com certeza. Pegando carona um pouco no que tu vinhas falando, né, doutor Daniel? Qual que é a principal diferença e existe alguma diferença entre AVC e infarto? Eu acho uma coisa bem importante, assim, a doença é muito semelhante. É um coágulo que oclui uma artéria. Eu brinco com os pacientes que é um problema hidráulico, entupiu o encanamento. Só que quando entope no coração, chama-se infarto. Quando entope no cérebro, chama-se AVC, ou derrame. Tá? Então essa é a grande... o mecanismo é muito semelhante, tanto que o Dr. Euler falou muito bem, os fatores de risco para desenvolver são parecidos. A doença é praticamente a mesma. Por isso que nós chamamos de doenças cardiovasculares. Na verdade, são problemas que não são no coração, são das artérias que irrigam o coração e das artérias que irrigam o cérebro. Só que no acidente vascular cerebral, existem dois mecanismos que são diferentes. Um é um sangramento dentro do cérebro, que é o AVC hemorrágico, que muitas vezes é catastrófico, né? E tem o AVC isquêmico, né? Quando a gente fala do coração, a gente fala de isquemia miocárdica, de isquemia no coração, que na verdade, se essa isquemia, se essa privação de sangue, no qual o doutor Daniel nos falou que obstruiu uma artéria por um coágulo, ela vai demorando, ela vai ficando persistente, ela vai fazendo com que haja necrose, morte do músculo, né? E isso é o infarto do miocárdio, ou o ataque cardíaco. Mas aquilo que o Dr. Daniel falou, que eu gostaria de reforçar é o seguinte, 30% até 40% dos pacientes que começam com ataque cardíaco não chegam no meu consultório e muitas vezes não chegam no hospital. Hora da prescrição. Dieta mediterrânea, diminuir o sal, fazer exercício, muitas são as dicas para a prevenção de doenças cardíacas. Mas, Dr. Euler, Dr. Daniel, se vocês tivessem que dar apenas um conselho, aquele conselho de ouro, para quem está nos ouvindo, qual seria? Se eu tivesse que dizer uma coisa, nós temos que combater no século XXI as duas pandemias, que é a obesidade e o diabetes tipo 2. Então, esse seria meu conselho. O conselho está mais envolvido em que as pessoas façam um controle de peso e com isso envolve também uma boa dieta. Não existe uma dieta milagrosa. Bom, assim, não precisa ser muito inteligente para saber isso, né? Que não existe uma dieta milagrosa. Nós podemos comer todos os alimentos, mas pouco. Ter uma maneira adequada para se alimentar, né? Com isso nós evitamos o ganho de peso. E o outro lado que eu acho que é fundamental na prevenção e também na reabilitação do paciente com doença cardiovascular é o exercício físico. Então essas duas coisas, exercício físico, corpo, os gregos já sabiam isso, né? Mente sã e corpo são, né? Então acho que os gregos já sabiam como é que a gente prevenir as doenças. Quem faz exercício e mantém seu peso não vai ter diabetes. Porque eu queria falar um pouquinho do diabetes tipo 2 aqui rapidamente para todos. O diabetes tipo 2 está muito próximo do coração, como as pessoas imaginam. 70% das pessoas com diabetes vão ter um problema cardiovascular. O problema do diabético é ter doença cardiovascular, é ter infarto, ter derrame,
É disso que as pessoas... Isso que mata eles. Isso que mata os diabéticos, ou perder a função do rim. Então na verdade, o protótipo do paciente de risco cardiovascular. Por isso que hoje os cardiologistas participam muito do tratamento dos pacientes com diabetes tipo 2. E aqui no hospital nós temos uma disciplina, uma corrente, que nós chamamos de diabetocardiologia. É um grupo de cardiologistas que, junto com outros especialistas, pessoas que cuidam da função do rim, hepatologistas que cuidam do fígado gorduroso, que é uma coisa que nós não falamos. Fígado gorduroso é um sinal de risco para ataque cardíaco. Vejam como o metabolismo faz a diferença, né? Então, o coração, o rim, o fígado, e também, certamente, no nosso grupo, tem muito pessoas interessadas e informadas no metabolismo, que são os endocrinologistas. Então, isso é um conjunto hoje que nós chamamos de síndrome metabólica, que constitui todos esses fatores de risco que nós falamos para vocês. É ter pressão alta, é ter alteração na glicose ou já está com diabetes. Hoje em dia, 50% da população está com sobrepeso ou está obeso. Então, o que eu diria? Duas coisas, não uma, diria duas. Mantenha o peso e mantenha-se ativo. Isso é bom para todos os aspectos. Vou fazer um fechamento que agora tu vai ver como eu tenho essa capacidade de síntese. Sobrou alguma coisa, doutor? A única coisa, o conselho que eu diria para o paciente, puxando a brasa para o nosso assado, é consulte seu médico, consulte seu cardiologista. Ótimo. Também gostei dessa. E não fume. Exatamente. Assim encerramos mais uma edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhe nas nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para horadaconsulta@mãededeus.com.br. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Euler e ao Dr. Daniel e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.